E atenção, um homem foi preso após fazer uma criança como refém no centro de Porto Alegre. 2 mulheres foram esfaqueadas. Quem está lá é a repórter Vanessa Felipe, que vai nos contar ao vivo o que aconteceu neste local. Vanessa, boa tarde. Oi, Liliane, boa tarde para ti também, boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Olha, uma ocorrência bem complicada, bem delicada, que poderia ter terminado de forma muito pior, com mortes, mas felizmente isso não aconteceu. As informações que nós temos da Brigada Militar, que nos enviou uma nota, e também conversando aqui com alguns moradores e lojistas, são as seguintes. Um homem jovem, o nome dele não foi divulgado, ele, segundo a Brigada Militar, estaria até então, né, até o que se sabe, em um surto psicótico. Ali na altura da rua, me fugiu o nome, me ajuda, Diego, o supermercado. Qual o nome da rua ali? Ali na altura de um grande supermercado, na Rua dos Andradas, ele teria esfaqueado a primeira vítima, uma mulher, tá? Aí esse homem seguiu, né, já em fuga, porque moradores e populares já foram atrás dele. Não se sabe o motivo pelo qual ele esfaqueou essa primeira mulher, essa primeira vítima, ali, repetindo, na Andradas, na altura de um grande supermercado. Pertinho, obrigada, Diego. O Diego Medeiros está comigo pertinho da Rádio Guaíba, tá? Então ele seguiu, já fugindo de moradores e populares. No caminho, já mais perto aqui de onde nós estamos, ele esfaqueou uma segunda mulher, também não se sabe o motivo. A Brigada Militar não confirma isso, mas um morador me disse que viu que um homem também foi esfaqueado, mas isso não está confirmado pela Brigada Militar. Isso foi uma informação de um morador que me relatou que viu toda a ocorrência. E aí, o que aconteceu? Ele seguiu fugindo, né, correndo, e mais pessoas foram atrás dele, revoltadas, indignadas, porque ele tinha, afinal de contas, esfaqueado 2 mulheres. E aí, talvez o ponto mais delicado dessa ocorrência, né, aconteceu dentro desta farmácia, que obviamente agora está fechada. Estamos aqui na altura do número 1234, exatamente na altura do número 1234. E aí, como tinha, Liliane e telespectadores, muita gente atrás dele, querendo realmente bater nesse homem, prender esse homem, ele entrou nessa farmácia e fez uma criança refém. E aí ele disse assim, ó, que se batessem nele, que se o agredissem, ele mataria a criança. Na nota da Brigada Militar, o relato não é tão direto assim. A nota da Brigada Militar diz que, de fato, ele entrou nessa farmácia e fez uma criança de refém. Mas, segundo os moradores me contam aqui, o que ele queria era isso, né? Ele não queria ferir a criança, não queria matar a criança, mas caso ele fosse agredido, caso os moradores, e se gerou um grande burburinho aqui, uma grande revolta, caso acontecesse algo contra ele, aí sim ele disse que mataria a criança com a mesma faca. Ele estava com a mesma faca nesse trajeto todo. A faca que ele usou para esfaquear a primeira mulher, a segunda mulher, foi a faca que ele ameaçou a criança. Não temos confirmação da idade da criança. Bom, vários moradores chamaram a Brigada Militar. A Brigada Militar chegou, me disseram que de forma rápida, não foi aquele tipo de ocorrência em que as pessoas dizem que a Brigada Militar demorou para chegar, né? E aí, quando ele viu a Brigada Militar, ele se rendeu, ele se entregou. E aí, obviamente, né, ele foi preso em flagrante, segundo a própria Polícia Militar, levado para a 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Isso aqui antes tudo, pessoal, a gente tem até alguns vídeos que chegaram de telespectadores, não sei se esses vídeos estão passando, se a produção está rodando, mas havia uma grande movimentação.
estão passando. Muito obrigada, produção. Mas eu tenho... Muitas pessoas não querem falar, não querem se identificar, mas tem uma moça que trabalha bem pertinho aqui, na verdade, ao lado da farmácia, que agora está fechada. Márcia, por gentileza, a Márcia está aqui comigo. Márcia, falei direitinho, né? Você trabalha em uma loja, a gente não tá mostrando a tua loja, por orientações da tua gerente, claro, mas tu trabalhas nessa loja. O que tu viste? O que tu podes nos contar, por gentileza, Márcia? Então, quando eu vi o tumulto, né, das pessoas, eu vi que ele correu para Panvel, aí eu fui ali olhar e ele tava com a faca no pescoço da menina, né? Mais ou menos quantos anos essa menina? Ela devia ter uns 12 anos, mais ou menos isso. E daí eu vi que o pessoal começou a se revoltar e, logicamente, eu corri para dentro da loja, tinha cliente dentro da loja, eu baixei as portas todas, né? Com medo, assustada? Sim, e os clientes também, loucos de medo. Todo mundo ficou bem assustado com a situação, né? E a gente com medo, né, que acontecesse alguma... E o pessoal começou a gritar, depois... Tinha muita gente aqui. Qual era o clima aqui na hora da ocorrência? Tinha muita gente ligando pra polícia. Daqui a pouco chegou umas 3, 4 viaturas. E logo chegou a ambulância também. E aí eu sei que ele, não sei como, porque eu não vi, né? Ele saiu daqui e entrou pra dentro do prédio. E daí a viatura entrou aqui dentro. E aí ele se entregou? Aí ele se entregou. Claro, o maior temor, imagino eu, de vocês era... Obviamente, ele já tinha agredido 2 mulheres, né? Mas o maior temor no momento era que ele agredisse essa menina, né? A gente ficou muito apavorada, né? Que pudesse acontecer alguma coisa, mas graças a Deus, né? Não aconteceu nada com ela. Sim, sim. E aí, vocês aqui acabaram fechando a loja por medo. A maioria dos comerciantes fecharam as portas. Por medo, né? Por medo do que pudesse acontecer, né? Já tinha acontecido alguma situação aqui desse tipo, né? A gente sabe que crimes acontecem, violência, mas uma situação tão tensa quanto essa, aqui bem no centro de Porto Alegre, na rua... Na Andradas. Tá me fugindo o nome Andradas, não sei porquê. Que eu tivesse visto, não. A gente nunca tinha visto, assim, depois, né, que a gente inaugurou aqui, não, a gente não viu nada. Praticamente, eu não sei realmente o que aconteceu com ele, né? Como você disse, né, que foi um surto. A polícia nos informou que ele estaria em surto psicótico, né? Acho que sim. Provavelmente sim, pela cara dele, do jeito que ele tava, mas eu nunca tinha visto isso. Sim. Márcia, muito obrigada, tá? Pela tua gentileza em falar ao vivo com a gente. Passou o susto, pelo menos? Passou, sim. Passou. Graças a Deus não aconteceu nada com a menina, né? Exatamente. Graças a Deus. E um bom trabalho para vocês aí ao longo do sábado, tá bom? Obrigada por falar com a gente. É isso, então, um relato, né, imagino eu, claro, muito medo, muita apreensão aqui na Rua na Rua dos Andradas. Exatamente aqui a gente está no número 1234, entre essa loja e essa farmácia, onde, né, pelo menos na avaliação que eu leigamente posso fazer, foi a situação mais tensa, porque foi aqui que uma menina foi feita de refém, né, por um homem que já tinha esfaqueado 2 mulheres. Há uma informação, como eu disse antes, não confirmada pela polícia, mas moradores me disseram que ele também teria esfaqueado um homem. Não sei se esse homem pegou, de repente, o ferimento de raspão e acabou não entrando na ocorrência. Mas a confirmação é essa, da Brigada Militar. Um homem jovem, né, estaria em surto psicótico, ali na Andradas, em frente a um supermercado, pertinho da Rádio Guaíba, esfaqueou uma mulher, não se sabe o motivo, saiu correndo, moradores saíram correndo atrás. No meio do caminho, ele esfaqueou outra mulher, já mais perto aqui de onde nós estamos. Também não se sabe o motivo. Mais moradores indignados, revoltados, a gente entende, inclusive, né, a revolta, seguiram atrás dele para tentar prendê-lo, para tentar fazer com que ele não cometesse mais violência, né? Mas aí ele viu que ele poderia, enfim, apanhar, ser agredido e entrou nesta farmácia aqui, que agora está fechada, pegou uma menina de aproximadamente, como a comerciante nos disse agora, de aproximadamente 10, 12 anos, pegou essa menina, fez de refém, colocou a faca no pescoço dela e disse, isso vários moradores me disseram, que caso acontecesse algo com ele, caso ele fosse agredido, linchado, preso pelos populares, ele agrediria e mataria essa menina.
Então, nesse momento, os moradores recuaram, pensaram em primeiro lugar na integridade física da menina. Que bom que tudo deu certo, entre aspas, né, Liliane? Porque imagina o trauma dessa menina, da família, as 2 mulheres que foram feridas e estão agora em atendimento no hospital, né? Mas dentro do que poderia ter acontecido, não houve morte, essas mulheres poderiam ter morrido e essa menina, felizmente eu digo, né, porque foi só um susto. Ela não foi agredida, ela passa bem, isso está confirmado pela Brigada Militar. E agora, né, a situação aqui está realmente calma, mas é o assunto aqui da área, viu? Quando a gente chega, todo mundo já vem perguntar ou querer nos contar algum detalhe ou nos mostrar algum vídeo. De fato, foi o assunto que tomou conta e isso ocorreu por volta, mais ou menos aí o pessoal está nos dizendo, do meio-dia. Agora, né, Liliane, a gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso, prisão em flagrante, né? A gente entende, né, que ele vá permanecer preso e também seguimos atentos ao estado de saúde dessas 2 mulheres que não tiveram a identificação confirmada até então, mas que estão em atendimento no hospital e também dessa menina, é claro. Liliane. Obrigada, Vanessa Felipe, pelas informações. Um caso muito grave, ocorrido agora há pouco no centro de Porto Alegre. E com certeza a gente vai dar mais informações disso ao longo da nossa programação, principalmente aí na segunda-feira, quando a gente vai ter tempo de fazer uma matéria um pouco mais longa, com mais detalhes. E aí sim, com um posicionamento mais claro da Brigada Militar, para saber o que realmente aconteceu entre